A primeira vez dele. Fui ensinar meu sobrinho como se comportar em sua primeira vez com um garota e acha que ele aprendeu direitinho. Sou uma boa professora, fiz o garoto aprender de forma prática, ele adorou e sempre pede para continuar os treinos, eu gosto, mas no outro dia fico toda dolorida e é até difícil para sentar. Eu estava na cozinha terminando de arrumar o almoço quando ouvi batidas na porta. Era uma batida meio ansiosa, rápida, quase como se quem estivesse do outro lado precisasse de ajuda urgente. Eu fui até lá e, quando abri, me deparei com meu sobrinho, Mateus. Ele parecia meio desconcertado, com os ombros tensos e as mãos nervosas enfiadas nos bolsos da calça. Já fazia algum tempo que ele vinha me visitar regularmente, mas, dessa vez, eu senti que algo estava diferente. Oi, tia, ele falou, a voz meio insegura. Eu posso falar com você? É meio pessoal. Eu sorri e fiz sinal para que ele entrasse. Mateus sempre foi aquele tipo de garoto mais reservado, tímido, que muitas vezes preferia passar o tempo jogando videogame ou lendo, ao invés de sair com os amigos. Ele nunca falava muito sobre garotas, o que não me preocupava, mas eu sabia que em algum momento isso iria acontecer. Sentamos no sofá, e ele ficou ali, balançando os pés nervosamente, enquanto eu esperava pacientemente que ele começasse a falar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente soltou um longo suspiro, como se estivesse se preparando para algo grande. Eu marquei um encontro, ele disse, a frase saindo rápida, como se quisesse se livrar dela de uma vez. Eu senti um sorriso se formar no meu rosto. Era difícil imaginar o pequeno Mateus, que até ontem estava correndo pela casa brincando de super-herói, agora prestes a ter o seu primeiro encontro. Que ótimo! Falei, tentando conter meu entusiasmo para não deixá-lo mais nervoso. E por que você parece tão tenso? Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado consigo mesmo. Porque, eu não sei o que fazer, tia. Nunca saí com uma garota antes. E agora eu tenho medo de fazer algo errado, de parecer um idiota. Eu pude ver o medo nos olhos dele, aquela insegurança que muitas vezes acompanha a primeira experiência amorosa. Ele estava genuinamente preocupado, como se fosse uma questão de vida ou morte. Tudo bem, Mateus, é normal ficar nervoso, sabe? Todo mundo fica. Eu disse, tentando tranquilizá-lo. Mas você não precisa se preocupar tanto. Me conta mais sobre ela, como você conheceu essa garota? Ele se mexeu no sofá, parecendo um pouco mais confortável ao falar sobre ela. O nome dela é Beatriz. A gente estuda junto, mas nunca conversava muito. Ela é bonita, sabe? Não só bonita, mas legal também. Ela ri das minhas piadas, eu acho. Ele deu uma risadinha nervosa. Daí eu tomei coragem e chamei ela para sair. Eu sorri, lembrando de quando eu mesma tive minhas primeiras experiências com o amor, as borboletas no estômago, a ansiedade de impressionar a outra pessoa. Não era muito diferente do que ele estava sentindo agora. Bom, Mateus, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ser você mesmo. Se ela já gosta de você o suficiente para aceitar sair contigo, é porque ela já gosta de quem você é. Não precisa tentar ser alguém diferente. Mas, e se eu não souber o que falar? E se eu ficar calado? Ele perguntou, claramente ainda preocupado. Eu ri suavemente, e ele me olhou como se estivesse esperando uma resposta que fosse mágica. Conversar com ela é como conversar comigo, Mateus. Pense assim. Pergunta sobre as coisas que ela gosta, os interesses dela. Presta atenção nas respostas. Muitas vezes, a conversa flui quando você mostra interesse genuíno pela outra pessoa. E, se o assunto morrer, tudo bem. Isso acontece. O importante é você não ficar tão preocupado com o que falar e mais em aproveitar o momento com ela. Ele ficou pensativo por alguns segundos, absorvendo o que eu tinha dito. E na hora de pagar a conta? Ele perguntou, meio hesitante. Eu não sei, é estranho se eu oferecer para pagar tudo? E se ela quiser dividir? Ah, essa parte é mais simples do que parece. Oferece para pagar,
mas se ela insistir em dividir, aceita numa boa. Não transforma isso em uma discussão, é apenas uma questão de gentileza. Mateus assentiu, embora eu pudesse ver que ele ainda estava um pouco nervoso. Era engraçado como ele estava preocupado com cada detalhe, como se o mundo fosse desmoronar caso ele cometesse algum erro. E eu o entendia. Esse tipo de coisa pode parecer pequena para quem já tem experiência, mas para alguém como ele, que estava dando os primeiros passos no mundo dos relacionamentos, tudo parecia enorme. E, tia, ele começou, mas logo parou, visivelmente envergonhado. Pode falar, Mateus. Eu o encorajei. Na hora de me despedir, como eu sei se devo beijar ela? Essa era uma das questões clássicas que todo mundo enfrentava em algum momento. Eu respirei fundo, tentando formular a melhor resposta possível para o garoto que estava ali, com os olhos arregalados de curiosidade e medo. Não há uma fórmula exata para isso, Mateus. O beijo é algo que deve acontecer naturalmente, se vocês sentirem que é o momento certo. Se você tiver vontade, tente perceber os sinais dela. Se ela estiver se aproximando, sorrindo, olhando nos seus olhos, pode ser um bom sinal. Mas se você não tiver certeza, é melhor ser respeitoso e esperar por um outro momento. Ele parecia um pouco mais aliviado, mas ainda assim o nervosismo estava estampado no seu rosto. Eu sabia que era difícil dar conta de tanta ansiedade de uma vez só, mas pelo menos ele parecia mais preparado para o que estava por vir. E relaxa, viu? Não tenta forçar nada, só aproveita o tempo com ela. O resto vai acontecer quando tiver que acontecer. Mateus finalmente sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Obrigado, tia. Eu precisava mesmo falar com alguém sobre isso. Eu me sinto um pouco menos perdido agora. Eu dei um abraço nele, sentindo aquele carinho imenso que sempre tive pelo meu sobrinho. Vê-lo crescer e passar por essas fases da vida era emocionante, e eu sabia que, mesmo que ele estivesse nervoso, ele conseguiria se sair bem. No fim, eu sabia que não importava o quanto ele estivesse preparado, o nervosismo ainda estaria lá no momento do encontro. Mas isso fazia parte. A primeira vez, o primeiro encontro, o primeiro beijo, são sempre marcados por essa mistura de expectativa e medo. E, apesar de tudo, eu estava orgulhosa de estar ali para ajudá-lo nesse pequeno e importante passo na sua vida. Mateus parecia mais aliviado depois de nossa conversa, mas, ao mesmo tempo, eu percebia que ele ainda estava segurando algo. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a coxa, e ele parecia evitar meu olhar direto. Eu sabia que algo mais estava passando pela sua cabeça, mas quis dar espaço para que ele encontrasse as palavras. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respirou fundo, e a pergunta que ele fez logo em seguida me pegou completamente de surpresa. Tia, você acha que... Ele começou, claramente lutando para encontrar a maneira certa de dizer o que queria. Você poderia me ensinar? Tipo, como beijar? Por um momento, fiquei em silêncio, tentando processar o que ele acabará de pedir. Ensinar a beijar? Eu jamais esperaria ouvir isso do meu próprio sobrinho. Ele me olhava com uma mistura de vergonha e esperança, como se estivesse esperando que eu fosse a resposta para todas as suas inseguranças. Mateus, eu comecei, ainda sem saber bem como reagir. Você está me pedindo para te ensinar a beijar? Ele rapidamente olhou para baixo, o rosto ficando vermelho como nunca antes. Eu podia ver que ele estava profundamente envergonhado pela própria pergunta, mas ao mesmo tempo, a coragem de pedir aquilo mostrava o quanto ele confiava em mim. Eu sei que é estranho, tia, ele murmurou, os olhos fixos no chão. Mas eu estou com tanto medo de estragar tudo. E eu nunca beijei ninguém antes. Eu não sei o que fazer, como fazer. Eu não quero que meu primeiro beijo com ela seja uma bagunça. Eu senti uma onda de empatia tomando conta de mim. Ele estava desesperado por orientação, por qualquer tipo de ajuda que o fizesse se sentir menos inseguro. Lembrei-me de como essas primeiras experiências podiam ser assustadoras, e, acima de tudo, como ele confiava em mim para algo tão delicado. Mateus, olha, eu disse, tentando escolher minhas palavras com cuidado.
Beijar é algo que você aprende com o tempo. Ninguém nasce sabendo, e o primeiro beijo raramente é perfeito. Não é uma técnica que você precisa dominar, mas sim uma questão de conexão com a outra pessoa. Ele continuava me olhando com aqueles olhos esperançosos, e eu percebia que, por mais que minhas palavras tivessem a intenção de acalmá-lo, ele ainda queria uma orientação prática. Ele insistiu, quase implorando. Eu queria saber como é. Como agir. Eu confio em você, tia. Só uma vez, só para eu ter uma ideia. Para não fazer nada errado. Eu fiquei ali, olhando para meu sobrinho, tentando entender o que seria mais correto a fazer naquele momento. Era evidente que ele estava perdido, e eu não podia negar que havia algo doce e inocente no seu pedido, mesmo que estivesse envolto em uma situação constrangedora. Ele não estava me pedindo com malícia ou intenção errada, era apenas a angústia de um jovem inexperiente. Eu me ajeitei no sofá, tentando manter o tom mais tranquilo possível, sem deixar transparecer o quanto aquilo também me deixava desconcertada. Tá bom, Mateus. Eu vou te ajudar, mas entenda que o mais importante é o respeito. O beijo deve ser algo confortável para os dois. E se, em algum momento, parecer que não é a hora certa, não force. Está bem? Ele assentiu, os olhos grandes fixos em mim. Eu sabia que ele estava prestando atenção em cada palavra minha, como se eu fosse uma guia indispensável nesse momento. Respirei fundo, e então me aproximei um pouco dele no sofá. A tensão no ar era palpável, e eu podia ver o nervosismo estampado em cada parte do corpo de Mateus. Ele mal conseguia ficar parado. Primeiro, eu disse suavemente, tentando manter o tom calmo. Respire fundo. Não fique tão tenso. Um beijo não precisa ser perfeito, só precisa ser genuíno. Feche os olhos, se concentre no momento. Ele obedeceu, fechando os olhos lentamente, enquanto eu me aproximei um pouco mais. Pude ver seu peito subir e descer com respirações profundas, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Agora, devagar, sem pressa, eu continuei, mantendo a voz baixa e tranquila. Toquei de leve o rosto dele, uma carícia sutil para que ele se sentisse menos travado. Nossos rostos se aproximaram, e pude sentir a tensão no ar, como se o tempo tivesse parado naquele segundo. Quando nossos lábios se tocaram, foi um beijo suave, quase tímido, e eu percebia o quanto ele estava se esforçando para não estragar o momento. O beijo foi curto, mas suficiente para que ele entendesse o que estava buscando. Quando nos afastamos, ele abriu os olhos lentamente, ainda com a expressão de nervosismo, mas agora acompanhada por uma sensação de alívio. Viu? Eu disse, tentando amenizar o clima. Não foi tão difícil, foi? Ele riu, ainda um pouco sem jeito, mas pude ver um sorriso se formar em seus lábios. Aquele sorriso tímido, mas satisfeito, que mostrava que, de alguma forma, eu havia ajudado. Obrigado, tia. Ele disse, sua voz agora mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Isso me fez sentir um pouco mais confiante. Eu sorri de volta, tentando deixar claro que, apesar de toda a estranheza da situação, eu estava feliz por ter ajudado meu sobrinho a passar por um momento tão delicado. Afinal, era disso que se tratava a família, apoio e cuidado, mesmo nos momentos mais inusitados. Só não esquece o que eu te falei. Eu disse, dando-lhe um leve tapa no ombro para descontrair. Seja você mesmo, respeite os limites dela e, o mais importante, aproveite o momento. Tenho certeza de que vai se sair muito bem. Ele me deu um abraço apertado, e eu sabia que, independentemente do que acontecesse naquele encontro, ele agora estava mais preparado, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Afinal, o primeiro beijo é muito mais sobre a conexão do que qualquer técnica. Chamei Mateus e o abracei, senti que ele estava pronto para uma continuação, ele me olhou toda e me puxou para perto. A aula prática teve que continuar em um lugar mais reservado, as roupas não foram mais necessárias, acabei preparando meu sobrinho para tudo o que pudesse vir, ensinei a encaixar com carinho na frente e principalmente atrás. Agora ele não estaria mais na sua primeira vez, teria mais segurança.
Sou uma boa tia e Mateus sempre me procura. Quando a nova namoradinha não dá conta, eu dou tudo.